Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Caio era um jovem de 27 anos que trabalhava em um sanatório nos Estados Unidos, com emprego de zelador. Ele pagava sua faculdade e sonhava em ser psicólogo. Um dia, seu trabalho era simples, ele limpava a ala de idosos. No entanto, muitas vezes, alguns funcionários de patente maior desviavam sua função, fazendo-o dar remédios aos idosos e até cuidar deles. Caio, no entanto, não achava isso ruim. Ele gostava de ter esse contato mais próximo, pois queria entender o que levou cada uma dessas pessoas a parar naquele local. O trabalho era simples, e quase todo dia era calmo, sem muita confusão. Até que um dia, ele viu uma paciente que estava dando bastante trabalho para os funcionários. Ela tinha 60 anos, mas parecia ter muito menos, e algo em seu jeito de ser a destacava dos outros pacientes. No entanto, a mulher não falava, ela apenas balbuciava algumas coisas incompreensíveis. Caio notava que essa senhora sempre estava afastada de todos os pacientes, seu olhar quase sempre era vago e triste. Ele também notou que ela era uma mulher bastante educada. Quando Caio dava seus comprimidos, ela inclinava a cabeça como um gesto de agradecimento. Quando ele passava o pano em seu quarto, ela saía e ficava na porta, esperando ele terminar, e novamente inclinava a cabeça como agradecimento. Pode parecer algo simples, mas naquele local, isso era raro de acontecer. Um dia estava chovendo e fazendo muito frio. Ela batia na porta como se pedisse ajuda. Caio foi até seu quarto e tentou entender os gestos que ela fazia pedindo algo a ele. Caio soube o que era e levou outro cobertor, pois era inverno e ela estava com muito frio. A senhora fez novamente o gesto com a cabeça em agradecimento, mas foi até a janela que estava embaçada e escreveu com os dedos: "Me ajude, quero escrever." No sanatório, era proibido canetas, lápis ou celulares para a segurança dos pacientes. Caio queria ajudar a senhora, mas não sabia como. Apesar de ter medo de perder o emprego, Caio ficou curioso para saber o que ela tinha a dizer. No dia seguinte, ele foi até seu quarto e lhe deu um bloco de anotações com uma caneta. A senhora deu um sorriso, e a primeira palavra que escreveu foi o obrigado. Em seguida, ela escreveu que queria a ajuda dele para sair de lá, mas antes contaria tudo o que aconteceu para convencê-lo a ajudá-la. A senhora, então, contou sua história. Louisa Thompson, uma senhora de 60 anos, vivia nos Estados Unidos. Ela morava em um casarão com seus 2 filhos, Richard de 25 anos e Emily de 22. Apesar da idade, ela não pretendia se aposentar tão cedo, pois gostava do que fazia e queria deixar tudo em ordem para seus filhos, para que nunca passassem necessidade. No entanto, seu trabalho estava tomando muito do seu tempo e até de sua saúde. Devido a isso, ela passou a sentir tonturas frequentes, mas nunca foi ao médico. Depois de um dia cansativo no trabalho cuidando de suas empresas, Louisa voltou para casa e encontrou Emily desfilando pela sala com uma roupa nova, se olhando no espelho. Sua mãe percebeu que era uma roupa de luxo e nem imaginava o quanto aquilo havia custado. Mas Louisa se assustou quando olhou para o sofá da sala, ele estava repleto de sacolas. Eram tantas que ela nem podia imaginar para que sua filha havia comprado tanta roupa. "Emily, por que você comprou tanta roupa?"
Tem mais roupa aqui do que cabe no seu armário, disse Luísa. Eu estava precisando comprar roupas novas, mãe, e renovar o armário. Me livrei de todas as roupas antigas que tinha e as coloquei no lixo, respondeu Emily. Luísa foi imediatamente para fora da casa e olhou a lixeira, e estava repleta de roupas, tantas que algumas estavam caídas no chão, pois não cabiam no enorme cesto de lixo que a casa tinha. Aquilo deixou a mãe irritada, ela não conseguia entender por que sua filha precisava jogar tanta roupa nova no lixo. Mas o pior é que sua filha nem ao menos pensou em doar suas roupas. Sua mãe começou uma discussão com sua filha, tentando colocar juízo em sua cabeça, mas de nada adiantou. Quando Luísa perguntou quando ela começaria a fazer uma faculdade ou ajudar ela com a empresa, Emily lançou um olhar de irritação e, sem falar nada, foi para seu quarto. Luísa sentou no sofá, não aguentando a dor de cabeça que estava sentindo. Antes mesmo que pudesse descansar, recebeu uma ligação, era seu filho Richard. Ele disse que estava na delegacia e seria preso se ela não ajudasse. Luísa sentiu um frio na espinha e correu para ver seu filho. No local, encontrou Richard algemado, e era perceptível que ele havia bebido bastante. Os policiais disseram que ele dirigiu nesse estado e atropelou um ciclista, mas, para a sorte dele, o ciclista apenas sofreu arranhões leves. Luísa estava tão decepcionada com seu filho que nem ao menos lhe dirigiu a palavra. No entanto, ela resolveu toda a situação e pagou sua fiança, além de pagar os prejuízos do ciclista e indenizar com uma boa quantia de dinheiro pelo que seu filho havia feito com ele. Luísa estava chorando dirigindo seu carro enquanto Richard estava no banco de trás dormindo. Em casa, ela não fez questão de acordá-lo e o deixou no carro. Luísa foi para seu quarto e, com uma dor enorme na cabeça, pensou no que havia errado com seus filhos. No dia seguinte, ela tomou uma decisão e se reuniu com os dois. Tanto Richard como Emily teriam que sair de casa e não teriam mais o cartão de crédito que ela lhes dava. Emily teria que começar a trabalhar na empresa de sua mãe e iniciar seus estudos na faculdade. Richard já trabalhava na empresa, mas teria que arcar com todos os prejuízos que sua mãe pagou ao ciclista, além dos danos ao carro que não seria mais dele. Os dois ficaram irritados e foram contra a atitude de sua mãe, dizendo que ela não podia fazer isso com eles. No entanto, Luísa não quis discutir. Ela deu 2 semanas para sair de casa e encontraram outro local para morar. Os dois foram imediatamente para o banco e tentaram sacar o máximo de dinheiro que pudessem, mas já era tarde, os cartões de ambos já estavam cancelados. Luísa estava triste de ter que chegar a esse ponto e chorou por várias horas, mas sabia que era algo necessário para que seus filhos se tornassem pessoas melhores e responsáveis. No outro dia, enquanto voltava do trabalho, Luísa começou a sentir dores ainda mais fortes na cabeça. Quando chegou em casa, sentou no sofá, ela não estava suportando e, quando pegou o telefone para chamar algum de seus filhos, desmaiou. Quando acordou, ela não sabia quanto tempo havia passado, mas ainda era dia. Ao ver a tela do celular, notei que era o dia seguinte. Ela passou 24 horas naquele sofá, e nenhum de seus filhos fez nada. Infelizmente, ela se sentiu estranha ou não conseguia se mover normalmente, sentia sua boca estranha, mal conseguia falar. Com dificuldade, ela mandou uma mensagem de texto para seus 2 filhos, que demoraram a responder. Depois, eles a levaram para o hospital. O médico lhe disse que todo esse estresse causou sequelas em seu cérebro. Luísa não conseguia movimentar normalmente uma perna, mas principalmente sua fala foi afetada. No entanto, com o tempo, ela poderia voltar a ser como era antes.
Luísa chorou por várias horas. Ela ainda conseguia andar, apesar de sua perna, mas o que mais lhe preocupava era sua fala. Ela não conseguia falar nenhuma palavra por completo e tinha medo de isso ser permanente. Devido ao seu estado, seus filhos ficaram em casa por mais algum tempo e passaram a cuidar dos negócios de sua mãe. Felizmente, após alguns meses, a perna de Luísa estava com seus movimentos normais, mas sua fala ainda não havia voltado. Richard e Emily chamaram sua mãe para conversar e disseram que ela precisava sair de casa um pouco e não se preocupar com nada. Ela dedicou muito tempo ao trabalho e a eles, então era mais que justo que Luísa descansasse em algum local, que tirasse um bom tempo de férias. Isso deixou a Luísa encantada. Pela primeira vez, ela viu seus filhos preocupados com ela. Emocionada, ela aceitou viajar e deixou que os dois planejassem toda a viagem para ela. Era uma viagem de 2 semanas, com direito a passeios pelos locais turísticos. Luísa estava animada e agradeceu aos seus filhos pelo presente. No avião, ela se sentia até melhor e grata por seus filhos estarem mudando como pessoas. Quando desceu do avião, Luísa pegou suas bagagens, e um carro já estava esperando para levá-la ao hotel. Ela ficou olhando pela janela e achou o local muito distante da cidade, além de ser uma área deserta. Mas finalmente ela chegou ao hotel. No entanto, não estava escrito hotel na fachada do prédio, e sim o sanatório. Luísa perguntou que tipo de brincadeira de mau gosto era essa. Com gestos, no entanto, 3 homens que trabalhavam no local vieram e a seguraram. Eles perguntaram se ela era nova paciente. O motorista disse que sim. Ela foi levada à força para dentro e, desde então, não conseguiu mais sair daquele local. Depois que Caio leu sua história, ele não sabia o que fazer. Luísa poderia estar mentindo para ele apenas para poder escapar de lá. Foi então que ela escreveu o número de telefone e disse para ele falar com esse homem, que tudo ficaria claro para Caio. Ele pegou o número e saiu do seu quarto. Antes de sair do trabalho, Caio passou por Luísa e disse que ligaria para aquele telefone. Se tudo fosse verdade, ele faria de tudo para tirar ela daquele local. Com lágrimas nos olhos, Luísa sorriu. No dia seguinte, Caio ligou para o número e falou tudo para o homem do outro lado da linha. Quando voltou para o trabalho no dia seguinte, encontrou o local repleto de policiais e Luísa estava junto de um homem com terno preto. Ela foi em sua direção e lhe deu um abraço. O homem de terno também foi até ele e apertou sua mão. Ele era um amigo de longa data de Luísa e também seu advogado pessoal. Tudo o que Luísa disse a Caio era a verdade. O advogado também descobriu que tudo foi planejado pelos filhos de Luísa. Eles pagaram ao diretor do sanatório para manter Luísa presa naquele local e disseram para todos que ela havia se aposentado e estava viajando por tempo indeterminado. No entanto, o amor de mãe ainda era forte nela, e por isso, ela não denunciou seus filhos e pediu para seu advogado não contar à polícia que foram eles que fizeram aquilo. Luísa estava feliz por estar livre, mas ainda era possível ver tristeza em seu olhar. 4 anos passaram em um piscar de olhos. Richard e Emily estavam empacotando suas coisas e deixando o casarão que moraram por quase toda a vida com sua mãe. Eles estavam falidos depois que mandaram sua mãe para o sanatório. Os dois tomaram conta das empresas dela, no entanto, nenhum dos dois era bom em administrar e achavam o trabalho entediante. Depois de 4 anos, eles finalmente decretaram falência e haviam perdido tudo: casa, carro, suas contas bancárias estavam zeradas. Mas estranhamente, os dois não estavam tristes. No dia anterior,
os dois receberam a visita de um advogado que era amigo de longa data. Ele lhes deu a triste notícia de que sua mãe havia falecido, mas que provavelmente eles não teriam direito a nenhum dos outros bens que ela tinha. Emily e Richard ficaram sem entender como eles, que eram filhos dela, não teriam direito à sua herança. O advogado então falou algo que os deixou sem chão: os dois não eram filhos biológicos dela. Além disso, o registro deles era falsificado. Para eles entenderem melhor, o advogado lhes contou mais sobre Luísa. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas era filha de imigrantes, e devido a isso, sua vida não foi nada fácil. Por anos, eles tentaram melhorar de vida e dar condições para sua filha não sofrer o que eles sofreram. No entanto, isso era bastante difícil devido às condições financeiras de sua família. Anos depois, o pai de Luísa faleceu, tornando sua vida e a de sua mãe ainda mais difícil. Felizmente, a mãe de Luísa conheceu um jovem homem alguns anos depois, e os dois se apaixonaram. Por ter melhores condições de vida, Luísa pôde estudar em boas escolas e ter uma vida melhor. Anos passaram, e sua mãe e seu padrasto já haviam falecido. Deram várias oportunidades para que Luísa conseguisse subir na vida, e ela aproveitou todas elas. Ela criou um verdadeiro império e era uma das mulheres mais influentes e ricas em sua cidade. No entanto, nem todo esse dinheiro era suficiente para que Luísa se sentisse completa. Ela desejava ter um filho, mas nunca encontrou um homem que ela achasse digno de ser pai deles. Infelizmente, ela descobriu que tinha uma doença grave no útero e teria que retirar, assim nunca poderia ter filhos. Isso abalou bastante Luísa, mas amigos próximos disseram que esse não era o fim do sonho da maternidade. Ela poderia adotar. Por meses, ela foi em orfanatos querendo adotar uma criança. No entanto, um dia, uma amiga sua pediu ajuda. Ela conhecia um casal que tentou atravessar a fronteira dos Estados Unidos com 2 crianças, mas infelizmente, no trajeto, o casal não resistiu. As crianças escaparam, mas estavam escondidas das autoridades. Sua amiga disse que se as crianças fossem encontradas pelas autoridades, provavelmente seriam levadas de volta para o país de origem, onde não tinham família e sofrem em um orfanato de um país pobre. Aquilo mexeu com Luísa, que decidiu ajudar. Ela e o advogado queriam fazer tudo na lei, mas perceberam que não seria possível. Então, eles criaram certidões de nascimentos que não eram verdadeiras, e Luísa adotou as crianças. Elas eram Richard e Emily. Os dois ficaram chocados, mas o que os abalou mais foi saber a quantia de dinheiro e bens que Luísa ainda tinha em seu nome. Era um valor milionário. O advogado, vendo a tristeza dos dois, disse que ela deixou algo para eles no testamento, mas eles teriam que ir para o local onde a Luísa foi enterrada para entrar com o processo. Imediatamente, os dois mudaram suas expressões. Estavam até sorrindo, nem ao menos chocados com a notícia de serem adotados ou de sua mãe não estar mais viva. Parecia não os abalar. Depois que arrumaram tudo, os dois foram até a outra cidade. Richard e Emily estavam eufóricos durante o voo. Os dois faziam planos de como iriam gastar o dinheiro. Ela iria comprar uma casa enorme e ter um quarto apenas com roupas. Seu sonho era usar uma roupa nova todo dia por um ano inteiro. Richard já queria festejar, curtir com os amigos e nunca mais ter que trabalhar. O advogado primeiro os levou para ver o túmulo de Luísa, mas no local, eles encontraram um jovem rapaz. Era Caio. Ele se apresentou e disse que era amigo de Luísa e que estava ao lado dela nos últimos momentos. O advogado, então, tirou o testamento e disse o desejo de Luísa.
98% de toda a minha fortuna deve ser doada para instituições beneficentes, às quais ajudei toda a minha vida. Os outros 2% deixo para meus 2 filhos adotivos, Richard e Emily, porém com a condição de que eles voltem para o país de origem, e esse valor não será dado de forma integral. Eles receberam a quantia de um salário mínimo equivalente do seu país até que o dinheiro acabe. Caso não deseje mudar de país, o valor deverá ser doado integralmente para uma instituição beneficente. Os irmãos ficaram revoltados. Eles não sabiam o que fazer. Os 2 não tinham qualificações para trabalhar onde estavam e, sem dinheiro, sofreram bastante. Mas se mudassem, iriam para um país diferente, um local mais pobre, mas ganharam algo, mesmo que pouco. Ele não parava de chorar, e Richard estava vermelho de raiva. Os 2 não tiveram escolha e aceitaram o desejo de sua mãe. Depois de assinar os documentos, os 2 sairiam dos Estados Unidos e teriam que batalhar para viver fora de lá. Os 2 saíram do local, e Caio, o advogado, ficou sozinho. Pouco depois, Luísa foi até eles. Ela estava viva. Seu olhar era de infelicidade. Mesmo depois de tudo que eles fizeram para ela, o amor de mãe ainda batia forte em seu peito. Depois que saiu do sanatório, Luísa não quis voltar para sua cidade e quis esquecer de tudo. Ela fez amizade com Caio, sua esposa, e era madrinha de seu filho recém-nascido. Por 4 anos, ela viveu tranquila naquele local e não sentia saudades de casa ou do trabalho. A vida de aposentada era melhor do que ela esperava, até que ela soube que as empresas que construiu o avião falido. Seus filhos não tinham mais nada, e mesmo depois de tudo, ela queria poder ajudar, mas não da forma que eles gostariam. Ela planejou tudo com seu advogado e Caio. Luísa realmente doou parte de sua fortuna, mas foi apenas 50%. Quanto aos filhos, ela mandaria todo mês a quantia acordada. Ela sabia que eles iriam sofrer, mas era necessário. Luísa saiu do cemitério pensativa, rezando para que um dia seus filhos mudem e ela possa vê-los novamente, dessa vez como pessoas boas e responsáveis. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.